Tail não é uma maravilha, obviamente. Mas eu gosto de Fairy Tail, de fato gosto de Fairy Tail. Eu peguei um certo carinho pela história trabalhando na editora, na JBC e lendo o mangá. Eu li todo o mangá e eu curto até. É uma diversão despretensiosa, bacaninha. E eu acho que tem as suas qualidades. Mas tem bastante defeito também. Então eu resolvi fazer esse top 5, faz tempo que eu tô querendo falar disso aí. E não vão ser 5 qualidades e 5 defeitos, porque se eu fosse fazer tanta coisa, é melhor fazer um review completo de Fairy Tail como um todo. O que deve acontecer algum dia, eu acho, eu não sei. Então a gente vai ficar aqui com 3 defeitos e 2 qualidades, já tá bom por enquanto, e a gente fala de Fairy Tail algum dia por completo ou não. Eu acho que Fairy Tail tem muitos personagens carismáticos. Eu acho que numa história que é basicamente sobre um grupo de pessoas, né, e quando eu digo isso, não é a coisa genérica, porque qualquer mangá e qualquer história basicamente é sobre um grupo de pessoas, mas em Fairy Tail é mais ou menos o tema, eu acho, de Fairy Tail, o grupo de pessoas. Você precisa de personagens carismáticos porque eu preciso querer ver esses caras. Porque se eles não forem carismáticos, foda-se, né? Eu acho que tem bastante personagem carismático em Fairy Tail, sim. Eu acho que os principais costumam não ser tão legais. Eu vou falar do Natsu mais pra frente, mas eu acho o Grey qualquer coisa, por exemplo. Por outro lado, eu acho a Lucy uma boa personagem até de certo ponto, porque ela tem uma construção bacana. Não é exatamente carismática, mas ela tem uma construção bacana. Assim como a Elsa, que eu gosto dela até pela construção e também porque ela tem a piada interessante de ela ser uma pessoa muito rígida, mas às vezes ela quebra o personagem e eu gosto disso. Eu acho que a parte romance dela é meio chata, mas enfim. Eu gosto da Elsa. E tem todo um hall de personagens coadjuvantes que aí sim, eles são bem mais interessantes. Às vezes por puro carisma, como por exemplo a Júvia. Eu gosto muito da Júvia, a ideia da Júvia é legal. Que ela tem o poder da água e quando ela fica triste ela chora. Ela chove. Aliás, eu acho isso interessante, eu gosto da Júvia. Eu gosto do casalzinho do Gadil, e eu falo Gadil, eu não sei como vocês falam, com a menininha que eu acho que é Levi, porque não deve ser Levi. Eu acho que forma um casalzinho bonitinho, até por conta de eles serem tão diferentes um do outro, né? E tem alguns que são só idiotas, e eu realmente gosto deles, eles dão uma cor, assim. O meu principal desses é o Rap. Eu realmente gosto do Rap, eu acho ele um personagem muito divertido. Até porque ele tem aquela graça mais ou menos como a Mako no Kill la Kill, que ele não tem muita ideia do que tá acontecendo. Inclusive eu queria muito que o arco de Edolas fosse o arco dele e não é exatamente, podia ser só dele. Eu sou muito fã do Ichiya, só eu gosto do Ichiya provavelmente, ele é muito bizarro e muito legal. E ficou na minha cabeça aquele cara que eu tô vendo aqui, ele se chama Toby. Por algum motivo, ele parece um cachorro. E por algum motivo, ele tem um colar com uma meia. E ele não sabe onde tá essa meia que tá no peito dele. E ele fica muito triste e muito puto. Porque ele não sabe onde tá a meia que tá no pescoço dele. E... tantas perguntas. Por que esse personagem existe? Por que escrever essa piada específica? Por que desenhar ele dessa forma? É bizarro o suficiente pra eu gostar. Então eu acho que sim, tem muito personagem carismático em Fairy Tail. E se não fosse por ele, seria difícil seguir na história. Mas também tem muito personagem ruim. Até porque tem muito personagem. E tem o dobro de personagens ruins do que tem de carisma, no mínimo, inclusive. Mais uma vez eu vou falar do Natsu depois, mas amigo, o Grey é um nada. O Grey é uma das tentativas mais genéricas de fazer um rival, e ele é descartado. Eu acho isso muito engraçado, como num certo ponto ele é completamente descartado, porque ele não é da categoria principal de personagens de Fairy Tail, que são os caçadores e matadores, posteriormente, de dragões. Ele é qualquer coisa, né? Tenta fazer um link ali com ele, mas não dá. Ele é muito ruim mesmo. A maior parte das guildas inimigas é formada basicamente de personagens genéricos muito ruins. A não ser quando ele cria alguma piada interessante,
Como, por exemplo, aquele maluco que tem uma cara quadrada do Oração 6. Mas o resto do Oração 6 é muito ruim. Todos os personagens são muito ruins. Principalmente o Brain, que ele fica com outro nome, Zero? Eu não lembro mais. Mas ele é muito... O Cobra, por exemplo, é um inimigo genérico. Ele é um matador de dragão do veneno, é isso? Os matadores de dragão, em geral, são muito ruins, né? Então, ele tem uma coleção infindável de personagens genéricos e que todo arco ele precisa criar vários deles e simplesmente não funciona. Eu vou colocar como maiores exemplos o Grey. E eu lembrei agora da Wendy também, que eu não sei quem se importa com a Wendy, a não ser que você queira bater punheta pra meninas menor de idade, que eu aconselho você a não fazer isso, porque não é legal. Sim, eu sei, é uma coisa muito específica, mas eu gosto como ele começa arcos. Porque, primeiro, para começo de conversa, essa é uma história sobre uma guilda que pega missões. Então, toda vez que um personagem simplesmente pega uma missão e essa missão começa um arco, tá completamente dentro da proposta da história. Então eu acho que é legal. Eu não vejo nenhum problema e não parece deslocado. E é uma maneira simples, é uma solução estilo X-Men. Vamos dizer só que eles nasceram com os poderes porque eu não quero criar uma origem para os poderes. Eles nasceram. É isso, é uma solução simples. Então, eu acho legal. Mas às vezes ele consegue dar um twist nisso. Como por exemplo, tem um arco que começa com uma missão genérica que é aquele do Deliora, no começo. Missão genérica, eles foram matar um monstro. Quando eles voltam, se eu não me engano é nesse ponto, a guilda toda tá destruída. Sabe, você espera pelo que a história tava indo, que eles vão numa missão, voltam, vão numa missão, voltam. Quando eles voltam, tudo mudou. E essa missão, se eu não me engano, é aquela que tem a ver, que destruíram a guilda toda. Eu posso estar confundindo os momentos. Mas tem uma missão, por exemplo, que destrói a guilda toda e tem a ver com a Lucy. E aí tem o passado dela. Então é um começo bacana de história. Eu gosto quando eles vão para um cassino e você acha que é um episódio filler, porque eles só estão, sabe, episódio de praia. E nesse episódio de praia deles começa um arco porque o pessoal é sequestrado. Eu acho que é a Elsa que é sequestrada nesse arco. Então é uma virada interessante porque me surpreendeu, por exemplo. Eu realmente não esperava que naquele ponto que eles só estavam se divertindo ia começar um arco importantíssimo. Ou quando tem outro momento que é exatamente desse jeito, que me pegou de novo, que era o festival. E eu pensei que era só mais uma bobagem, porque ele gosta de fazer gracinha com os personagens. Mas o festival é o motivo do arco. Que inclusive é porque o Laxus tem meio que vergonha do que a guilda se tornou e tal. Então, consegui incorporar essas coisas que normalmente são apenas um entre coisas importantes, um capítulo qualquer, e fazer com que aquilo seja importante, seja o estopim de um arco de verdade, eu acho criativo. E ele costuma fazer isso. Costuma ter um entre arcos e um começo de arco interessante. Eu gosto. É específico, mas eu gosto. Por outro lado, todos os arcos são genéricos. É tudo a mesma coisa. Eu tava passando pelos volumes e ele tem Arcos de Fairy Tail tem um padrão muito curioso. Que se você pegar na Wikia do Fairy Tail e ver lá que o arco começa no volume 3 e termina no volume 8, pega o 3 e o 8 pra ler. Você já tem o arco todo. Porque você tem o motivo e você tem a luta final e a resolução. Não tem nada de útil no meio. Nada. O Bashima coloca os caras numa situação X, que como eu disse, costuma ser alguma coisa criativa, mas no meio dessa situação X, vários personagens vão lutar com outros personagens. E você não exatamente aprende coisas que interessam, e essas lutas, em sua maior parte, é tipo Bleach. É uma luta que não leva a história pra frente. Ele só é o momento em que tal personagem pode lutar. Às vezes, pô, tem uma reviravolta, sabe? O Grey vira vilão. Mas aí o Grey volta. E o Grey virar vilão não exatamente contribui para o que o arco quer, sabe? Então ele tem esse padrão que é muitas vezes a mesma coisa, os arcos. Eles consistem numa série de lutas, sempre. O que
também, mais uma vez, pode querer dizer isso sobre qualquer shonen, mas não exatamente, porque as lutas têm que ter uma motivação e tem que fazer a história ir pra frente, e como eu disse, não acontece. Mas tem o pior defeito, que é, em geral, os arcos são pra solucionar problemas pessoais de algum personagem secundário. Por exemplo, tem um arco do Grey, do Deliora, que eu já falei antes, que tem a ver com a mestra dele. Tem o arco da Torre, que tem a ver com a Elsa. Então, esses arcos são pra esse personagem. Então, primeiro, como eu disse, o meio não serve pra nada, porque você aprende a situação aqui e depois resolve emocionalmente no final. E o pior defeito de todos é o Natsu. O Natsu acaba com praticamente todos os arcos. O Natsu é um dos piores, se não o pior, e eu não sei se eu vou dizer o pior porque existe o Ichigo, mas um dos piores protagonistas de shonen que eu já vi. Se o Grey é uma tentativa genérica de rival, ele só poderia ser genérico porque o Fairy Tail, o Natsu, é uma tentativa genérica de personagem principal. Ele é o fanfarrão, corajoso, que come muito e tá sempre aí pra ajudar os amigos. Ele é honrado, ele pensa no próximo e ele tem um passado triste, mas ele não deixa isso acabar com ele. Ele tá sempre pra cima, sempre encorajando os seus amigos e ele faz tudo pela amizade. Sabe, eu odeio o Natsu. Mas não é só por ele ser genérico, é porque ele é um deus ex machina personificado. Ele sempre tem a solução. Depois de algumas vezes vira uma habilidade que ele tem, mas a primeira vez que surge, a habilidade dele de comer o poder, a magia de outro matador de dragão e fundir com o dele, que nem ele faz com o Laxus, por exemplo, saiu da onde aquela porra? É só porque a história precisa dessa merda. Então ele vai usar o poder combinado do fogo trovão, do fogo trevas, eu não sei que porra, que poder que ele faz mais, ele faz pelo menos 2 ou 3, eu acho. E é sempre muito conveniente, e o Natsu realmente não dá a sensação de que ele vai perder. Por isso eu gosto, por exemplo, quando ele perde do Gildarts, mas também é uma derrota que não tem nenhuma relevância. Mas ele perde pra um cara, mas é só esse cara. Porque esse cara também foi estabelecido que é invencível. Tão invencível que ele não é colocado na história. Porque quando você coloca um personagem invencível na história, ele acaba com a graça de qualquer coisa. Por isso que o Gildarts não está. Mas o Natsu tá! E ele acaba com a graça de todos os arcos. E toda vez que você tem um arco que é a resolução emocional de alguém... Não toda vez, eu teria que fazer um recap aí na cabeça. Mas muitas vezes, quando tem a resolução emocional de alguém... Na verdade é o Natsu que vai lá e vence. Então cadê a catarse emocional que num shonen normalmente acontece na porrada? A catarse emocional acontece com o Natsu, um terceiro, vencendo e falando: "Oh, tá tudo bem agora, viu? Pode enxugar suas lágrimas. Eu solucionei a sua vida." Ah, vá pra casa do caralho, né? O Natsu é... Porque tem o Ichigo, então eu realmente não posso falar isso. Mas... ele é um dos piores personagens que eu já vi. E é muito complicado ler Fairy Tail com a presença do Natsu ali. Então é isso, algum dia eu falo de Fairy Tail ou não. Se eu não falar de Fairy Tail, fica esse vídeo aqui e falou!